de Tinseltown, né? Vamos ver nesse quadro, para finalizar o capítulo, o que podemos aprender deste exemplo concreto. Então, qual é o setor de exportação mais importante dos Estados Unidos? A resposta ela depende, em certa medida, de definições. Algumas pessoas dirão que é o setor agrícola e outros podem dizer que é o de aviação. No entanto, por qualquer medida, um dos setores de maior exportação dos Estados Unidos é o de entretenimento, filmes em particular, né? Lembrando que Hollywood manda um filme, e esse filme, por exemplo, exibido em 100 e poucos países, como é um serviço, você tem royalties, né, por exibição, por bilheteria vendida e para aí vai. Então isso é muito dinheiro. Em 2011, taxas de aluguel geradas pela exportação de filmes e fitas foram de 14,3 bilhões de dólares, em comparação com somente 10 bilhões de dólares em receitas de bilheteria nacional. E aí explica, portanto, que a indústria de filmes norte-americana não faz filmes só para americanos. A maior receita dela vem do mundo, não dos americanos. Os filmes norte-americanos dominaram as vendas de ingressos em grande parte do mundo. Por exemplo, eles representaram em torno de 2/3 das bilheterias na Europa. Então os europeus assistem bastante filme americano, caso brasileiro igualmente. Por que os Estados Unidos são o exportador dominante do entretenimento? Existem importantes vantagens decorrentes da dimensão do mercado norte-americano. Um filme que visa, principalmente, por exemplo, aos mercados francês e italiano, muito menores do que dos Estados Unidos, não pode justificar os enormes orçamentos de muitos dos filmes norte-americanos. Então, os filmes norte-americanos têm orçamentos milionários, né? Milionários, e que um filme na França, na Itália, na Espanha, no próprio Brasil, não tem condição. Portanto, os filmes desse país são tipicamente dramas ou comédias, cujo apelo não consegue sobreviver à dublagem ou a legendas. Enquanto isso, os filmes americanos podem transcender a barreira da linguagem com grandes produções e efeitos especiais espetaculares. Então, o que está querendo dizer é o seguinte: países menores estão produzindo só obras, digamos assim, mais regionais, aquela obra que valoriza a cultura local, determinada coisa e por aí vai. Mas uma importante parte da dominância americana na indústria vem das economias externas criadas pela imensa concentração de empresas de entretenimento em Hollywood. Então, Hollywood claramente gera 2 tipos de economias externas de Marshall. Então, fornecedores especializados. Então, em Hollywood se concentram hoje grande parte dos serviços especializados em cinema do mundo. E o agrupamento da mão de obra, e de novo, você tem não só mão de obra, mas o tal dos fornecedores, equipamentos, por aí vai. Enquanto o produto final é fornecido pelos estúdios de cinema e redes de televisão, esses, por sua vez, dependem de uma complexa rede de produtores independentes, agências de casting, talentos, escritórios de advocacia, specs em efeitos especiais, roteiristas, papapá, e assim por diante. Por exemplo, acho que no começo do ano, você teve uma greve dos roteiristas de Hollywood, meu irmão, para a produção cinematográfica do mundo. Do mundo. Então veja que você tem. E a necessidade de agrupamento do mercado de mão de obra é óbvia para qualquer um que já viu os créditos ao final de um filme. Cada produção requer um exército enorme de pessoas. Hoje, por exemplo, muito mais ligadas, inclusive, à questão de o trabalho computacional. Depende de uma mão de obra monstruosa, mas temporário, que inclui não só cinegrafistas, né, e maquiadores, mas músicos, dublês, ocupações misteriosas, eletricista, apertadores, atores, atrizes. É um emaranhado de gente hoje também na questão tecnológica. Você precisa de, por exemplo, programadores de efeitos especiais, que efeito especial é uma programação, né? Só que com questões gráficas. Então note que Hollywood goza dessas virtudes, né? Se isso também gera o terceiro tipo de economia externa, o transbordamento do conhecimento, é menos certo. Afinal, como o autor Nathaniel Walsh observou uma vez, a chave para entender o negócio do cinema é perceber que ninguém sabe ainda.
Ainda, se existe qualquer conhecimento para transbordar, com certeza funciona melhor no intenso meio ambiente social, na atmosfera de Hollywood, do que em qualquer outro lugar do mundo. Um indício da força das economias externas de Hollywood tem sido a persistente habilidade em atrair talentos de fora dos Estados Unidos. E ainda tem isso hoje, né? Como a indústria americana percebeu que fazer filmes para o mundo dá muito mais dinheiro do que fazer filmes só para os Estados Unidos, você hoje está em Hollywood, inclusive você tem hoje atores e atrizes brasileiros, roteiristas brasileiros, e por aí vai. Você tá levando em conta que hoje o cinema norte-americano compreendeu que ele precisa ter também essa diversidade de atores globais. Por exemplo, a indústria de cinema coreana está fazendo sucesso. Breve vai ter um monte de ator coreano também em Hollywood. Por quê? Porque o mercado lá vai competir com o mercado de lá. Então veja, de Gabriel a Von Sternberg, a Russell Crowe, a Guilherme Del Toro, os títulos norte-americanos têm sido feitos frequentemente por estrangeiros ambiciosos que mudaram para Hollywood e no final alcançaram um público maior, mesmo em suas nações de origem, do que se tivessem ficado em seus países. E aí você tem um monte de ator, né? Principalmente europeu, enfim, alguns atores japoneses também já estão lá, mas hoje você tem uma diversidade maior por conta desse mercado global de filmes. Mas Hollywood é a única? Esse caso aqui é legal, eu já até conhecia ele. Não. Forças similares levaram ao surgimento de vários outros complexos de entretenimento. E o caso da Índia é interessante, porque a Índia é o maior produtor de filmes do mundo, mais que os Estados Unidos. Lá você produz numa quantidade monstruosa, cujo mercado cinematográfico tem sido protegido da dominação norte-americana, parte por políticas de governo. Então o governo cria barreiras à entrada de filmes americanos e parte pelas diferenças culturais, ou seja, os indianos querem ver filmes indianos com pessoas indianas e com cultura e hábitos indianos. Isso também faz parte, ou seja, significa que o indiano ele não quer ver filme americano, ele quer ver filme com indianos, de realidades indianas. E aí você tem um agrupamento de produção de filmes que é conhecido como Bollywood, né? Que surgiu em Bombay, né? Ou seja, fazendo referência aí a Hollywood, trocou o B e virou Bollywood. Nos anos recentes, os filmes de Bollywood desenvolveram um público grande fora da China e o cinema está rapidamente se tornando uma indústria exportadora indiana significativa. Tem seriados e filmes no Netflix indiano, são bons, são produções legais. Claro que a gente tem que se acostumar com uma questão cultural e não só aqueles filmes americanos de carros legais andando em ruas perfeitas e atores brancos e loiros, né, de olhos azuis. Quando você assiste um filme indiano, você vê ruas caóticas, atores morenos, enfim, mais com traços mais próximos, inclusive, da realidade brasileira, porque, enfim, eles são morenos, outro tipo de vestimenta, outros hábitos. Então, assim, é interessante para você ver como você tem os produtos que se globalizam, claro, mas você também tem produtos que específicos e que também geram as mesmas forças. E veja, os indianos estão exportando seus filmes, principalmente para os países menores da Ásia, né? São os que assistem. Uma indústria cinematográfica substancial atende a falantes de chinês surgiu em Hong Kong. Além disso, muitos filmes de ação norte-americanos são fortemente influenciados pelo estilo de Hong Kong. Uma indústria de especialidade que está produzindo programas de televisão de língua espanhola para toda a América Latina, com foco nas chamadas telenovelas, surgiu em Caracas, na Venezuela, mas eu acho que isso aqui já está em crise. Se eu não estou enganado, você tem um polo de novelas latino-americanas no México. No México há um polo, o Brasil também tem importância nisso, mas você tem um polo de produção de telenovelas latino-americanas, né, que eles chamam de hispanohablantes, no México. No México. É tanto que você tem produções mexicanas que vão para tudo que é lugar. E anos recentes, que é verdade, isso aqui eu me esqueci desse exemplo também, você tem o complexo cinematográfico nigeriano, Nollywood. É verdade, eu já li sobre isso também. Que surgiu utilizando técnicas digitais para produzir filmes de orçamento relativamente baixo
que são exportados como entretenimento diretamente em vídeo, mas não totalmente para outras nações africanas. É verdade. A Nigéria produz, porque lembre-se que a Nigéria, apesar de ser um país pequeno geograficamente, é um país muito povoado. E é um país rico por conta do petróleo, né? Para os padrões africanos é um país rico. E, consequentemente, você tem ali também o uso de vantagens da localização para produzir filme. Então, note que você tem... E aí veja que aqui aí é o interregional que eu quis acrescentar. Então, por exemplo, quando você tem a indústria de Hollywood é global. É para o comércio internacional. Quando você tem a indústria cinematográfica da Nigéria, ela está buscando um comércio interregional, não só dentro do seu próprio país, mas o comércio das nações africanas que estão ali do seu lado. Talvez, por exemplo, a Globo realize isso um pouco. Por exemplo, as novelas da Globo também são assistidas nos países latino-americanos. Como eu falei do México. Então, esse seria uma espécie de comércio interregional. Então, nós vimos nesse capítulo o papel das economias externas de escalas e a questão da localização geográfica, ou da geografia econômica da produção e o seu papel no comportamento da economia internacional, ok? Aí nós temos aqui um resumo com alguns pontos-chave.